Secretária de Planejamento, Mariel Cadena da Mata, Fabrício, arquiteto. É arquiteto? É um prazer recebê-los nessa casa. Nós iniciamos aqui, há uns meses atrás, através de um requerimento. Esse requerimento, a gente solicitava ao prefeito que pudesse utilizar da legislação federal para regularização fundiária urbana em Araguari, que tem assim, várias situações em vários bairros que já poderiam ser beneficiados com a regularização através da lei do REURB. E a gente gravou alguns vídeos, principalmente no bairro Seva, em relação a isso. E o prefeito, a gente sabe que ele, através de um processo licitatório, houve uma empresa vencedora do certame. Os representantes dessa empresa também já vieram aqui, nos falou sobre como está tramitando todo o processo e falou com a gente que, no mês de junho, julho, alguns munícipes já seriam contemplados com a certidão dos imóveis, dos terrenos, e nós solicitamos também a presença de um representante da empresa, mas aí teve uma situação aqui da inauguração da exposição, né? E suspendeu a sessão às 9h, e ele passou mensagem para mim, falou que já tinha organizado para vir e que teria uma dificuldade de estar marcando um outro momento para vir a essa casa. Eu queria, prazer, mais uma vez, tê-la aqui, uma mulher à frente de uma pasta tão importante, que é o planejamento, e, com certeza, é uma das peculiaridades das mulheres, planejar, né? E, por que não, também executar. E aí eu queria, através da senhorita, alguns esclarecimentos sobre o REURB em Araguari. A gente já tem uma lei, né, complementar de junho de 2021, que institui o programa de regularização fundiária. A gente sabe da empresa que ganhou. Eu queria saber da senhora, sim, a empresa é a Versa Urb, né, Engenharia e Arquitetura, que tem o senhor Rondinelli Almeida, que é o que não pôde estar presente aqui, por situações da nossa casa mesmo. A gente queria ver como que está as benfeitorias, como saneamento básico, asfaltamento, que atenda os requisitos do REURB na sua regularização, principalmente em relação ao bairro Seva. Se o bairro vai receber galeria pluvial, a pavimentação asfáltica, né, que antes já estava contemplada no Finisa. E queria ver também com a senhora se vai necessitar de bombeamento para que a rede de esgoto chegue até a estação de tratamento do bairro. E queria ver como estão assim, as certidões. Na época, eu participei de uma audiência, Fabrício também, né? Lá no bairro São Sebastião, próximo ao campo, e foi bem interessante que as famílias já estavam organizando os documentos para passar para a empresa, e eu queria ver como que está essa situação e se há uma perspectiva, de acordo com a Versa Urb, dessas famílias já receberem, nesse primeiro momento, as certidões dos imóveis. Então, agora, pronto. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite da casa, em nome da gestão do prefeito Renato Carvalho, da vice-prefeita Maria Cecília. Eu trouxe uma apresentação para relembrar alguns pontos importantes, né, que já foram até citados, e também trouxe os status de reporte da empresa, de como está o andamento das notificações, de buscas e de todas as fases. Tá? Então, como a vereadora mencionou, né, nós temos um novo marco legal, que é a Lei Federal do ano de 2017, e que ela representa um ponto importante, citando também o marco temporal de quem serão os contemplados, né,
quem poderia pleitear o REURB. Então, são as moradias, né, os loteamentos que já estivessem estruturados com aquela data temporal, 22 de dezembro de 2016. A vereadora também citou a lei complementar, que foi estabelecida no município de Araguari, que é a 184, de 2021, então, que institui o Programa de Regularização Fundiária REURB no município de Araguari, dando providências. Então, eu trouxe só as informações legais para a gente dar continuidade. Tá? Então, só relembrando o conceito de REURB, né, a regularização fundiária urbana, ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Tá? Então, nós temos duas modalidades, que eu entendo que a Câmara hoje está aprendendo no esclarecimento, seria, então, em relação ao segundo, que é o de interesse social. Mas só para explanar um pouquinho os dois, né? Então, o primeiro, que é o de interesse específico, ele é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados pela população não qualificada como baixa renda. Tá? Já o social, ele é aplicável também aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente, essa palavra é importante, tá? Por população de baixa renda, assim declaradas em ato do Poder Executivo Municipal. Porque nós vamos ter algumas, né, regiões que têm alguns núcleos urbanos que têm moradias que tem um proprietário que não se encaixa nesse poder aquisitivo. O núcleo deixa de participar dessa possibilidade de REURB? Não. Tá? Araguari, nós temos agora só o de interesse social ou há também o específico? O interesse específico, cada proprietário, ele deve... Isso. Nós temos uma comissão, certo, da regularização. Nós, inclusive, recebemos alguns documentos, estamos dando andamento, e aí eu vou mostrar a fase, já que, né, foi questionado, a fase que nós nos encontramos. Pode passar, Fabrício? Obrigada. Tá? Então, essa classificação ela é definida por quê? Por ato administrativo do Poder Público Municipal, que foi, né, executada a nossa lei com decreto, tá? Em consonância com o quê? As condições socioeconômicas na área. Né? Então, tem que ter, né, essa análise prévia para determinar quem é que pode se encaixar ou não. Então, a classificação do interesse visa exclusivamente o quê? A identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notárias e registrais, ou seja, as partes também relativas a cartório e ampla divulgação. A gente vai falar um pouquinho. Vou passar. Então, estamos o quê? No processo administrativo, que é o registro da certidão de regularização fundiária, que é o CRF, que é isso que é o nosso objetivo, de entregar, né, nesse primeiro contrato com a VersaUrb, nós temos em torno de 1.056. Eu vou colocar lá na frente o número total, né, para que essa população já seja contemplada. Ele será aprovado... desculpe, como é? Projeto de regularização fundiária aprovado será requerido diretamente ao quem? Ao oficial do cartório de registro de imóveis, que nós temos tido, né, um bom alinhamento. Mensalmente a gente conversa, ou quem sabe, eu acho que até semanalmente, quinzenalmente, sabendo como é que estão os status de buscas. E depois será efetivado, independente do quê? De determinação judicial ou do Ministério Público, que era o quê? Essa é a ideia que veio o REURB. Antigamente, quando tinha uma área que fosse um núcleo invadido, você tinha que fazer uso capião. Então, demorava o quê? 20 anos. As custas de processo precisavam, então, de determinações do Ministério Público. E essa é a ideia do REURB. O que está lá, vamos lá, já está estruturado o núcleo e dá andamento com agilidade no processo. Deixa eu levantar um pouquinho. Certo. Então, para fins de REURB relativos ao percentual e às dimensões do município, poderão dispensar as exigências de áreas destinadas ao uso público, tá? Então, isso está na lei, ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios. Isso é importante também para o REURB-S, tá? Que é o social, que nós estamos discutindo aqui, mas também para o REURB de interesse específico, principalmente quando há áreas extremamente bem consolidadas, que recentemente analisamos, né, que foi o João de Deus. Tá? O REURB, ele não se aplica aos núcleos urbanísticos informais
ou a parcela deles situados em quem? Em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei, salvo, se for possível, eliminação, correção ou administração do risco segundo os estudos técnicos. Então, aqui nós não temos áreas de encosta, né? A cidade é bem plana, diferente. Então, para esses casos, a gente teria que ter ações primárias, né? Para poder estabelecer e dar o CRF para essa parcela da população. Tá? Então, vamos para as fases. Já estou terminando. Então, vem o requerimento dos legitimados. Então, esse é um ponto importante, tá? Porque quem seria, no caso, o requerimento dos legitimados, seria em face mais do REURB de interesse específico, porque eles que têm que demonstrar o interesse e agir. No nosso caso, quem é que está fazendo o requerimento é a própria prefeitura, né? Então, nós estamos indo junto à população, identificando esses núcleos. Então, tem um processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes, elaboração do projeto de regularização fundiária, saneamento do processo administrativo, ou seja, precisa passar por uma comissão para avaliar, certo? Se está aprovado ou não. A decisão da autoridade competente, mediante ato formal ao qual se dará publicidade, e, por fim, que terá a expedição da CRF pelo município e o registro dela no oficial de cartório do registro de imóveis. Tá? Ai, nossa, ficou ruim a foto. Bom, eu queria mostrar para vocês a evolução que nós tivemos. Basicamente, no mês de novembro, setembro, mês 9, outubro, mês 10, nós tivemos ações, né, dentro dos bairros. São 9 bairros que são contemplados. Então, ali tem Barreiros, Fátima, Maria Eugênia, Goiás 1, Goiás 2, Novo Horizonte, Parque dos Verdes, Piracaíba e Seva. Certo? Então, são 9 núcleos para essa primeira ação. Então, infelizmente, a imagem depois eu posso deixar aqui para os senhores, tá? Que é o status report, que a gente está querendo mostrar a evolução da adesão e dos núcleos e da fase de buscas e notificações, certo? O maior número de... Esse é do mês 14 do 3. É no Maria Eugênia? Ou é do Maria Eugênia. É do Maria Eugênia. É porque, realmente, Maria Eugênia ou Seva, que está aí o percentual, Fabrício, por gentileza? Eu acho que é o Maria Eugênia. Maria Eugênia é 38. 38? E o Seva está quanto? 33. Vai mudar. Aí... vocês estão vendo que teve uma evolução, né, em um mês de adesão de 20% para 47%. Quais foram as ações tomadas pela empresa, tanto Versaurb como a nossa parte dentro da Secretaria de Planejamento? Depois de ter apresentado todo o projeto, qual era a importância, né? As audiências públicas, do que se trata o REURB, tem uma parte que você faz um pré-cadastro dos interessados. Então, no mês 3, nós vemos que esse número está um pouco mais baixo, certo? E entra a segunda fase, que são o quê? As notificações por ligação. Então, entramos em contato, né, a empresa entra em contato, começa a acionar as empresas para mostrar o interesse. Então, teve uma evolução de 20% para 47%. Provavelmente, mês que vem, né, nós já vamos ter um aumento considerável. Fabrício, consegue me ajudar com os percentuais? Barreiros, 71. Início, Barreiros é o Porto Barreiros de Damanhães. Isso. Eu estive lá com eles no dia que esteve lá, 2 dias fomos para lá. Então, assim, de 100 pessoas que tentaram, 71 foram acolhidos e inseridos no REURB, é isso? Tá. 15%. Nós não iniciamos ainda. Não, Novo Horizonte teve, né? São Sebastião. Piracaíba, 61 e Seva, 78. Pronto, isso. Uma coisa importante que também está nos quadros azuis são as fases. Qual foi isso é um projeto, certo? O REURB é um projeto. Então, dentro de um projeto, nós precisamos ter bem estabelecido quais são as fases e processos.
Então, nós identificamos que havia necessidade de melhoria de um dos processos, que era o quê? A fase de buscas, que era a nossa comunicação com o cartório. Então, era a apresentação da documentação dos mapas da cidade para facilitar o cartório e o nosso contato com eles falando o quê? Por favor, cartório, né, nos apoie na fase de buscas para que possamos emitir as notificações para que tenha ampla divulgação, né, daquelas áreas que são de interesse do REURB, para que a gente não emita um CRF para quem não é o proprietário adequado, né, o de direito, desculpe. Então, com isso, os quadros azuis estão um pouco apagados, né, mas nós saímos de 19, que foi lá em Fátima, para 54 no mês seguinte. Nós estamos fazendo essas notificações agora na fase de busca de Piracaíba. Por que nós escolhemos? Acabou que, inicialmente, Fátima e Maria Eugênia foram aleatória a escolha, tá? Depois que eu entrei alinhando com o Fabrício, nós decidimos fazer o quê? Fazer o uso de Pareto, né? 80-20. Então, entramos em Piracaíba porque são 350 pleitos que existem lá. Então, se nós conseguimos ter um bom resultado em Piracaíba, né, não foi por área, por nada, foi realmente estratégia de gestão, certo? Então, se tem... O SEVA, tem quantos percentuais aí, Fabrício? Consegue... Opa! Fabrício? Me ajuda aqui. Quanto é que está o SEVA? Volta. 78. Então, nós estamos em fase de cada um desses, emitimos Piracaíba, vamos para SEVA e Novo Horizonte, e depois Goiás 1 e Goiás 2. Isso, a ideia é realmente de números, de quanto percentual nós estamos atingindo e que vamos ter sucesso. Tá? Pode falar. Gostaria de fazer uma pergunta. Vocês fizeram isso aí, mas deixaram o Porto Barreiro, sentido da Caldas, que hoje já tem quase 100 famílias. Vamos fazer lá também? Quando vai começar? O Barreiros? Não, tem o outro, sentido da Caldas. O segundo. São outras áreas. Outras áreas, mas sai lá em Piracaíba, depois vai voltar aqui. Piracaíba, Porto Barreiro está encostado. Não vão fazer ele lá em sentido Caldas? Esse é o primeiro projeto de contratação que nós temos. Então, assim, é importante também ressaltar que no Triângulo Mineiro, nenhuma cidade ainda emitiu CRF pelo REURB. E muito provavelmente Araguari vai ser a primeira. Com certeza. Com certeza. Pois é. Muito provavelmente mesmo. Então, a ideia é o quê? Nós estamos trabalhando num projeto, precisamos executar ele, existem fases de processo para avaliar se vai ser, né, o sucesso. Hoje, nós já vemos que tem sucesso, que é possível, que é fácil, que é factível, né, que é rápido, para executar os próximos. Existe interesse, sim, da Prefeitura de que seja executado o REURB em mais regiões do município. Mas, inicialmente, o projeto era esse, e nós vamos entrar em todos os outros, né, mediante análise. Igual a senhora falou, foi apresentado o projeto. Quando apresentaram o projeto, eles já apresentaram os municípios onde eles queriam que fossem feitos, os bairros? Certo. Fabrício, consegue me apoiar nesse retorno? De como onde já tinha, morava. Não, como foi tomada essa decisão? Porque, tipo assim, às vezes tem áreas que precisa e não está ali. Eu falo, quem foi? Porque o Postigo até citou aqui, né, que ele teve lá 2 dias com vocês, fazendo o estudo. Como que foi feito isso? O REURB, ele também analisa um ponto importante, que são a questão das áreas que já estão consolidadas. Então, eu acredito que teve, nessa fase inicial de análise, junto com a empresa, analisado esses pontos. Existem critérios, certo? Fase que já estão consolidadas? Como assim? Pode me explicar? Isso. Entendi. Não, sim, nesse outro aí não mora ninguém? Onde o... Entendi. Não, eu só queria saber, tipo assim, qual foi o critério que foi usado, porque tem vários outros, tem várias outras áreas que não estão ali. Relação social. Não é social. Tá. Não só lá, tem muitos outros. É de interesse específico. Entendi. Barreiro, por exemplo, é um exemplo de que lá a maior parte não é recurso social. É de interesse específico. Entendi. Não, lá é Porto Barreiros. Se eu não me engano, tem 39 Esse é Porto casas. Barreiros.
Esse aí eu vou muito lá, até eu fui com o pessoal lá. Se eu não me engano, lá tem 39 casas só. Ah, entendi. E já tem Palavra? Então, assim, nós estamos trabalhando realmente a previsão, né, como eu falei novamente, salto, é um projeto, dentro de um projeto existem fases do processo, nós alinhamos, né, quais eram os atrasos que poderiam ocorrer, que seria em relação às buscas, às notificações e junto ao cartório. Então, o prazo, o planejamento que a VESA-URB deu de junho, julho, ele se concretiza, tá? Ele se mantém, desculpe, e pronto. Junho? Julho. E vai ser todos de uma vez ou vai ser por Vai ser por bairro, por fases, áreas, por né? áreas. Isso, que- Mas ainda pode acontecer outra coisa. Por exemplo, sai um grupo de Fátima, na hora que uma parte de Fátima receber, poxa, eu recebi meu CRF. Os que não estavam interessados ou que por algum outro motivo, né, se mostraram receosos, vão dizer, poxa, o meu vizinho recebeu a certidão dele. Então, ele vai ter tempo, né, de correr, de fazer a notificação e receber o dele também. Então, pode ser que seja início, um grupo aqui, em um bairro, depois mais mesclado. A palavra, secretária? Duas perguntas, bem rápidas aqui, por favor. Nós fizemos uma audiência pública, eu queria a data aqui, mas a assessoria minha não conseguiu me trazer. Não, a data da audiência pública. Sobre essa regularização. Tem 2 pontos aqui que eu gostaria de compartilhar aí com a senhora. O primeiro tem a regularização das terras devolutas, que o município adquiriu em 1949, para aí, o crescimento urbano, que é uma das áreas que nós fizemos aqui até essa audiência pública, muitos moradores estão ainda nessa área e não tinha essa regularização. Temos também, nessa audiência pública, vieram alguns moradores do bairro Aeroporto, ali da Rua Padre Feijó, próximo ao batalhão de polícia, 53º Batalhão de Polícia, que também não tem de posse a escritura das suas residências. Mas eu vi assim que a senhora antecedeu a nossa vereadora Eunice Mendes, a nossa líder de governo, só para mim ter condições de repassar até para essas pessoas que vieram nessa audiência pública, exclusivamente esse assunto da regularização. Já tem o núcleo, então, na Secretaria de Planejamento. Como eles devem proceder, quem que eles devem procurar para fazer essa regularização? Não é o REUBER social, tá? Não é o social, mas eles estão procurando aí para fazer essa regularização. Essa semana mesmo, 3 ali do bairro do Bosque, próximo à Polícia Militar, me ligou para ter essa informação. Depois eu vou até ver com a minha assessoria, depois eu passo para a senhora, porque ligaram lá e a informação que nós tivemos, quem não está enquadrado vai ter que fazer o capião, né? Então, a senhora vindo explicar, está totalmente fora daquilo que repassaram para nós. Então, é muito importante essa divulgação para que nós, que estamos aqui diretamente com o povo, não possa passar informações infundadas ou que depois nós mesmos vamos ficar aí envergonhados que a informação que passou para nós foram informações inverídicas. Então, gostaria de saber da senhora sobre essas 2 perguntas, para a gente estar passando aí e eu dando sequência aí na nossa audiência pública que nós tivemos. Certo. Nós estamos com contratação de uma empresa para regularizar alguns outros imóveis e, nesse caso, entrariam esses núcleos, né, essas residências, esses lotes, de proprietários do REURB de interesse específico, que seriam esses casos. A gente precisa ver a questão do aeroporto, se teve... eu realmente não sei a área, o que o senhor está falando, se é amplo, se é do lado, se é que pertence à União, entendeu? Então, eu precisaria, né? Não pertence à União, não. A gente fala que a área do aeroporto, mas eu creio que até mudou agora, ali na Padre Feijó,
ali, várias casas ali não tem escritura, não foi regularizada, e está esperando isso há anos. E a maioria dos moradores ali, que já são casas muito boas, casas ali, que tem ali 40 anos que moram, 40 anos. Pois é, não, mas naquele lugar lá, eu não sei se ainda está nas terras devolutas, se ainda... Vereador Vinícius, gostaria que fosse bem breve, que o tempo da secretária já se esgotou. Presidente, eu só estou respondendo o que ela me perguntou. Aí, o que acontece? Para a gente ter essa Mas existe já essa contratação para finalizar esses casos, tá? Na verdade, do município como um todo, tá? Não apenas dessas duas áreas específicas. Secretária, gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora. Um minuto, vereador, por favor. Eu queria só, assim, secretária, a gente começou essa situação do REURB em Araguari, principalmente pela situação do bairro Seva. Que bom, né, que Piracaíba está bem agilizado, a situação do REURB rural lá. Mas, em relação ao bairro Seva, que é um assentamento e que as pessoas também sonham muito com essa certidão de regularização fundiária. Em relação às ruas, em relação à distribuição de água, em relação à energia elétrica e pavimentação, que vem junto com a certidão, né, para fazer com que aquelas pessoas criem raízes naquele espaço e continuem morando lá. Não há nenhum caso de encosta, de nenhum lugar onde tem inundação no bairro lá. Eu queria ver com a senhora, há uma disponibilidade da SAI, do secretário de obras, de todos os outros secretários, em organizar o espaço para que, a hora que esses moradores recebam essa certidão de regularização fundiária, o espaço também esteja apto para eles fixarem raízes? Vereadora, há ações, tanto da SAI como Secretaria de Obras, em todo o município. Específico no SEVA, eu não posso, não tenho como responder por eles, mas eu sei que há ações em todo o município e que seria uma resposta que eu poderia, né, retornar depois. De Piracaíba? Não, foi um Pareto. Estudo. Não, eu fiz o estudo de Pareto, 2080. Então, se nós conseguimos entregar, em Piracaíba tem 356. E se no nós SEVA? No SEVA, você consegue ver para mim, Fabrício? Se nós conseguimos atacar 20%, essa é a ideia de Pareto. Quando nós conseguimos entregar CRF para uma parte da população em Araguari, todo mundo vai ter interesse. Então, foi apenas um estudo de gestão. Quantos? Consegue olhar para mim? Quanto tem no SEVA? 67 famílias? 70 e poucos. Vereadora... Então, tá. Então, terminando, vereador. Estão em andamento. Então, eu queria agradecer a presença da senhora. Esse requerimento meu é de fevereiro de 2001. A lei veio para essa casa em junho de 2021, a lei municipal, atendendo a uma lei federal. E queria, assim, todo o empenho da senhora e dos demais secretários para que os moradores do bairro Seva também fossem contemplados com a certidão no mesmo período que os de Piracaíba. Certo. Ok? Muito obrigada. Obrigada, secretária. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora. Não, prazer receber a senhora aqui. Viu? E só para finalizar, todos os status de buscas de ações foram realizadas no mesmo mês. Nós só começamos, realmente precisamos motivar, né, quando chegamos a um percentual de 20% de adesão, precisamos fazer uma ação que as CRF sejam emitidas para que os demais mostrem interesse. Mas todos estão sendo trabalhados e o SEVA também será brevemente muito contemplado. Então, eu agradeço. Vou entregar para a senhora o meu requerimento de 2021, que foi o pioneiro em REURB em Araguari.